Olá, uma boa noite a você. Governo brasileiro diz que vai buscar negociação de novas tarifas de exportação com os Estados Unidos. Suspeitos de tráfico internacional que mandavam drogas para a Europa e Ásia são presos em São Paulo. E os resultados dos Jogos da Noite pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a cobrança de tarifas a produtos de outros países que chegam aos Estados Unidos. Entre os parceiros comerciais atingidos está o Brasil, que será taxado em 10%. De acordo com a Casa Branca, as novas tarifas começam a valer entre os dias 5 e 9 de abril. O presidente Trump diz que o anúncio foi proporcional, mas que em alguns casos a resposta dos Estados Unidos foi mais gentil. Ele reforçou que se os países quiserem fabricar os produtos em território americano, não vai haver tarifas. O governo diz que ainda há espaço para negociações. Além das taxas anunciadas, os Estados Unidos vão impor tarifas de 25% sobre automóveis estrangeiros a partir desta quinta-feira. Mais cedo, o secretário do Tesouro norte-americano alertou para que parceiros comerciais não tomem medidas de retaliação contra o novo conjunto de tarifas. O governo brasileiro não descarta recorrer à Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço de Donald Trump. A Ariane Bittencourt tem mais informações para a gente sobre este assunto. Boa noite, Ariane. Boa noite, Salsi. Inicialmente, o governo brasileiro vai priorizar negociações diplomáticas. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a medida de Donald Trump viola os compromissos assumidos pelo governo norte-americano na OMC e que pode causar prejuízos expressivos. Segundo o Itamaraty, a nova tarifa vai causar impacto direto sobre as exportações para os Estados Unidos. O assunto também repercutiu no Congresso. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, disse que o Brasil não pode aceitar passivamente medidas unilaterais que prejudicam a economia. Já o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, destacou que as tarifas são injustas e que afetam os exportadores brasileiros. A Câmara aprovou nesta quarta o projeto de lei que permite ao governo brasileiro impor sanções a países que colocam barreiras tarifárias. Esse texto agora segue para a sanção do presidente Lula. Salsi. Tá certo, Ariane. Obrigada. Daqui a pouco a gente conversa mais. E a gente volta a falar daqui a pouco também sobre a repercussão em relação às tarifas anunciadas nesta quarta-feira pelos Estados Unidos. Agora de olho aqui no nosso telão, porque a produção industrial brasileira teve o quinto mês seguido sem crescimento. O setor teve queda de 0,1% em fevereiro, na comparação com janeiro. Em relação a fevereiro do ano passado, houve um crescimento de 1,5%. E em 12 meses, a alta acumulada é de 2,6% em fevereiro. As maiores quedas foram registradas nos setores farmacêutico e de máquinas e equipamentos. O levantamento é do IBGE. 5 pessoas foram presas em São Paulo, suspeitas de participação numa quadrilha de tráfico internacional de drogas. Os criminosos enviavam cocaína escondida em garrafas PET para a Europa e para a Ásia. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de prisão preventiva na capital paulista e nas cidades de Campinas e Santo Antônio de Posse, no interior do estado, além de 11 mandados de busca e apreensão. Foram 5 meses de investigação depois da descoberta de um laboratório clandestino para o refino da droga. 2 homens foram presos em flagrante, com 1 quilo de cocaína escondida em 2 garrafas térmicas. A droga seria enviada para a Itália. A matéria-prima da droga vinha principalmente da Bolívia. Aqui em Campinas, interior de São Paulo, o grupo preparava e embalava a cocaína para embarcar para a Europa. Pelo menos 16 remessas foram identificadas até agora pela Polícia Federal. A quadrilha usava uma empresa de fachada para enviar a droga para o exterior. Entre os principais destinos europeus estavam Portugal, Inglaterra, Itália, Espanha, Dinamarca
e Dubai, nos Emirados Árabes. Nestas anotações apreendidas, a receita de como diluir a cocaína pura, além do uso de códigos como café, que na linguagem do crime significa cocaína. O que nos chamou mais atenção era a sofisticação financeira para disfarçar os ganhos e também o cálculo exato que eles mantinham como químicos em relação à preparação da droga e, por fim, a linguagem cifrada, que demonstrava uma certa estabilidade. A polícia ainda pediu o bloqueio de bens dos envolvidos, que poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem passar de 40 anos de prisão. 3 suspeitos não foram localizados e são considerados foragidos. Criminosos se aproveitam de falhas na segurança de edifícios para fingir que são moradores e furtar apartamentos vazios. Por isso, muitos condomínios de São Paulo têm investido no treinamento dos funcionários e em equipamentos de vigilância. Foi pela garagem que os assaltantes entraram no condomínio, na Zona Oeste. Os jovens invadiram um apartamento vazio. 2 horas depois, deixaram o prédio com os pertences furtados. No mesmo dia, este rapaz não teve a mesma sorte. Ele se apresentou como sobrinho de uma moradora, mas ao checar a história, o porteiro negou a entrada. A atitude possivelmente evitou mais um caso de furto, como este, em que uma jovem se aproveitou da falta de experiência do funcionário para entrar no edifício. Também conseguiu colocar o cúmplice para dentro. 1 hora depois, o casal deixou o local com a sacola cheia. Foi uma falha primária de um procedimento básico de segurança, que seria identificar o morador e confirmar, eventualmente, as informações que ele passasse para o porteiro. A moradora estima que foi um prejuízo de entre 200 e 300 mil reais. Eles costumam chegar como se fossem moradores, parentes ou prestadores de serviço. Na portaria do condomínio, se aproveitam de alguma falha de segurança para dar um passo a mais e cometer o crime. Nos 2 primeiros meses deste ano, foram registrados 351 casos de roubos e furtos nestas condições no estado de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública disse que esse tipo de crime teve queda em relação ao mesmo período do ano passado. Eles vão tocando campainha, aleatoriamente, tocando campainha, até achar um apartamento que esteja vazio. Condomínios têm optado por câmeras de reconhecimento facial e pela modernização de equipamentos de segurança. Além disso, funcionários passam por treinamentos mais rigorosos, aprendem o que é considerado um lema para quem vai para a portaria. Ele só libera alguém se estiver autorizado, ele reconhece essa pessoa através de um documento com foto. A partir da liberação do visitado, ele pode então liberar essa pessoa. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de São Paulo se preparam para a fase mais crítica da estiagem, que começa em junho. Para isso, os treinamentos das equipes são fundamentais. Integrantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros participaram da simulação de um incêndio florestal provocado pela queda de balão nesse Parque Estadual da Grande São Paulo. O helicóptero da Polícia Militar também participou do treinamento. Essa é a fase amarela da Operação São Paulo Sem Fogo. A ideia é que quando a fase vermelha chegar, o período mais crítico da estiagem, em junho, todos estejam preparados para enfrentar as situações de incêndios florestais. Ainda a gente está em 2025, eu não sei como ainda no nosso país a gente tem a cultura de soltar balão, o balão cai numa mata fechada, numa mata que dificulta o combate. Então, a gente tem que criar uma cultura de proteção, uma cultura de resiliência na nossa população. Esse é o nosso objetivo. Evitar fogo em lixo, às vezes a pessoa coloca um fogo em lixo, o fogo vai parar ali naquele ponto, ele se propaga, bituca de cigarro, que é algo que a gente sempre está falando. Durante o trabalho, os profissionais também ficam expostos a picadas de animais peçonhentos. Por isso, além do treinamento para lidar com as chamas, eles são preparados para evitar e até mesmo agir diante desse problema. Agora, eles simularam como seria um atendimento a uma agente picada por uma cobra. Esse treinamento é integrar todas as agências para o que fazer, quando fazer, como fazer, de tal sorte que nenhuma trabalhe a outra. São como uma engrenagem andando juntas para um tempo de resposta mais baixo e aí minimizar aí o risco de dano ambiental e de vida humana. A multa para quem provoca incêndios em áreas produtivas ou de vegetação sem autorização pode chegar a R$ 3.000.
Em casos mais graves, como colocar fogo em terras indígenas, o valor da penalidade pode dobrar. A gente precisa entender o tamanho dos nossos erros, né? As consequências. Então, a punição pela multa, ela vem um pouco nesse sentido. E nesta quarta-feira foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Só no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas apresentam o transtorno. E para proporcionar mais qualidade de vida, uma instituição de Salvador atende crianças e adolescentes. Nesta clínica, Antônio aprendeu os nomes de todos os órgãos do corpo humano. O menino de 9 anos, diagnosticado com autismo, só começou a receber acompanhamento especializado há poucos meses. Por isso, a mãe comemora cada passo conquistado. Não sabia se expressar, emoção, nem dar recado de jeito nenhum. Agora está melhorando bastante. Ele já sabe dar um recado, ele já lembra do nome das pessoas, que para mim é uma grande evolução. Aqui nesta clínica em Salvador, as crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista têm atendimento multidisciplinar gratuito. São mais de 17 mil pacientes cadastrados, com acesso a pediatras, psicólogos e pedagogos, fonoaudiólogos e exames de eletrocardiograma. Tenho crianças aqui que começou desde o início e a gente está vendo que antes não falava uma palavra e hoje já chama uma mãe dentro do consultório. A mãe sai lá com as lágrimas nos olhos, chorando, porque a gente vê evolução. O Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas com autismo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em todo o mundo, são 70 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno. Os especialistas reforçam o diagnóstico precoce e começar as intervenções ainda na infância são fundamentais para uma melhor qualidade de vida. Os sinais do autismo costumam aparecer bem cedo. Por isso, é importante que os pais estejam atentos. Os mais comuns são dificuldade na interação social, fazer gestos repetitivos e ter problemas com texturas, sons e seletividade alimentar. Luiz Gustavo recebe tratamento multidisciplinar desde pequeno. Hoje, aos 16 anos, já consegue realizar muitas tarefas do dia a dia sozinho, para a felicidade de toda a família. Meu filho estava muito agitado, entendeu? Melhorou bastante mesmo. Adoro, é muito bom mesmo, muito bom. Uma das melhores clínicas que eu conheço. Na Libertadores, o atual campeão Botafogo estreou com derrota por 1-0 fora de casa contra a Universidade de Chile. Pelo mesmo placar, o São Paulo venceu o Tajeres, da Argentina. Uma pesquisa exclusiva do Instituto Real Time Big Data mostra que a maioria dos brasileiros quer um técnico estrangeiro na seleção. A seleção brasileira vive uma crise. É difícil acompanhar na derrota o tempo todo, é ruim, é sofrido. Mas a função de técnico da única seleção pentacampeã do mundo ainda é nobre. E o cargo está vago desde a última sexta-feira. Dorival Júnior foi demitido depois da goleada que o Brasil sofreu para a Argentina. E agora? Quem assume? O Instituto Real Time Big Data entrevistou 1.000 pessoas entre ontem e hoje sobre o novo comandante da seleção brasileira. Segundo a pesquisa encomendada pelo Jornal da Record, 53% desejam que a CBF contrate um estrangeiro. Para 47%, um técnico brasileiro é a melhor opção. Entre os treinadores especulados, o português Jorge Jesus lidera a preferência com 35%. Em segundo lugar, está o espanhol Pepe Guardiola, com 31%. Na sequência, aparecem Abel Ferreira, do Palmeiras, e o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. No ano passado, Jorge Jesus comandava Neymar no Al Hilal, da Arábia Saudita, e sinalizou que não contaria mais com o craque antes da transferência para o Santos. Se for mesmo Jorge Jesus, ele vai ter todo o respaldo para enfrentar o Neymar. É isso que falta, um técnico que tenha o Neymar como um grande jogador e só. Para 67% dos entrevistados, o desentendimento entre Neymar e Jorge Jesus não afetaria o rendimento da seleção. Já 33% acreditam que prejudicaria. Mas e um técnico brasileiro? Eu acho que existem ótimos treinadores no Brasil. Talvez fosse a hora de pensar numa ruptura no futebol brasileiro. Deixar de lado um pouco os nomes mais tradicionais e consagrados e apostar num jovem promissor.
Felipe Luiz, do Flamengo, é o queridinho da torcida, com 38%. Ele está à frente de Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Tite, Cuca e Roger Machado. Para 62% dos torcedores, o baixo desempenho do Brasil nas eliminatórias é culpa dos maus técnicos. 38% acreditam que os culpados são os jogadores. Sobre a Copa do Mundo do ano que vem, 76% afirmam que o Brasil não tem condições de conquistar o Hexa. 24% acreditam no título. Agora a gente volta a falar sobre as tarifas para produtos estrangeiros anunciadas pelo presidente americano Donald Trump. O mercado financeiro asiático reagiu ao anúncio. As bolsas da Coreia do Sul e da China abriram em baixa. O governo chinês disse que vai responder às taxas. E Tóquio registrou uma queda brusca nesta quinta-feira. A correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes direto do Japão. Oi, Silvia. Oi, Salsi. Boa noite aí para você. A Bolsa de Tóquio registrou uma forte queda, com o índice Nikkei chegando a despencar mais de 1.600 ienes em apenas 10 minutos depois do início do pregão. Essa foi a maior queda registrada este ano, impulsionada pela declaração do presidente americano Donald Trump, que anunciou uma tarifa de 24% sobre produtos japoneses. A medida gerou preocupação no mercado, com receio de impactos negativos para a economia do Japão. Agora, investidores aguardam uma reação do governo japonês. Salsi. Obrigada, Silvia. Ainda sobre este assunto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou agora há pouco sobre as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. Em uma coletiva feita durante uma viagem ao Uzbequistão, Ursula disse que as tarifas são um golpe para as empresas e consumidores de todo o mundo e completou falando que a Europa está pronta para responder. Aqui no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva de Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é réu em um processo por envolvimento nos atos de 8 de janeiro, que resultaram na invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília. O pedido de prisão foi feito na terça-feira pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, depois que Léo Índio fugiu para a Argentina. E a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente volta a conversar com a Ariane Bittencourt, ela tem os detalhes. Ariane, o que disse o Procurador-Geral? Salsi, Paulo Gonet afirmou que os dois advogados não apresentaram elementos mínimos que justifiquem a medida e que eles não têm legitimidade para iniciar o processo pelo STF. O parecer foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Esse processo partiu de uma notícia-crime que acusa Bolsonaro de usar as redes sociais para convocar apoiadores para uma mobilização em favor da anistia aos condenados e investigados pelo 8 de janeiro. Salsi. Obrigada, Ariane. A cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, vai ganhar um novo aplicativo de transportes. A plataforma promete corridas mais baratas, uma taxa maior para os motoristas e mais segurança para os passageiros. Luciana é motorista de transporte por aplicativo há mais de 7 anos em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela trabalha 15 horas por dia para sustentar a família. Hoje em dia, a manutenção do carro é alta, as peças aumentaram, combustível está muito caro. Então, com tudo isso daí, a gente cada dia tem que trabalhar mais para poder ganhar um pouquinho melhor. Para pegar passageiros, Luciana costuma usar 2 aplicativos de transporte. Mas a partir do segundo semestre deste ano, ela deve ter mais uma opção de serviço em Sorocaba. A prefeitura da cidade decidiu criar um aplicativo próprio de transporte para concorrer com as plataformas já conhecidas. A ideia é que mais profissionais possam aderir ao serviço, que promete aumentar o lucro dos motoristas e oferecer mais descontos nas corridas para os passageiros. Nós estamos trazendo uma taxa simbólica, que é para manter a operação,
que vai reduzir aí menos de 10%, é 8,9% que vai manter a operação, e o motorista vai poder ficar com 90%. Com isso, melhora para a população em geral, que vai poder ter um acesso mais barato a um serviço importantíssimo, que hoje é utilizado em todo o Brasil. Sorocaba tem quase 800 mil habitantes e um dos desafios é melhorar a mobilidade urbana. Uma pesquisa mostra que mais de 70% dos moradores apoiam a iniciativa. Motoristas e passageiros terão acesso a um dispositivo de segurança durante as corridas para acionar a Guarda Municipal em caso de emergência. Isso vai trazer uma garantia, uma segurança tanto para o motorista, se caso ele estiver sendo vítima de um assalto, por exemplo, ele vai poder clicar e vai ter acesso, as câmeras terão acesso à nossa central de operações integradas, e também para o passageiro, que se em algum momento ele se sentir ameaçado pelo motorista, ele vai poder ter acesso através do aplicativo a essas câmeras e será interceptado aí pela nossa Guarda Civil Municipal ou pelas forças policiais da cidade de Sorocaba. A gente precisa ganhar um pouquinho mais, a gente trabalha muito, entendeu? E o passageiro necessita, porque a mobilidade hoje em dia da cidade é tudo, né? A Polícia Federal está desenvolvendo um projeto em parceria com universidades federais para transformar a maconha em combustível. O estudo foi divulgado em Belém, cidade sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. O projeto, pioneiro no Brasil, prevê transformar toneladas de maconha apreendidas pela Polícia Federal em biocombustíveis. A partir dos estudos realizados em parceria com pesquisadores das universidades federais do Pará e de Santa Catarina, foi possível extrair o bioóleo, o biocarvão e o vinagre pirolítico. Aqui nós temos um projeto que envolve todas essas características de sustentabilidade, né, e de produzir produtos renováveis de alto valor agregado, particularmente biocombustíveis. Os materiais do experimento podem ser utilizados como combustíveis, fertilizantes e até filtros para a água. E são uma alternativa para a incineração da droga, técnica adotada pela Polícia Federal para a destruição da maconha, que gera a poluição do ar e gastos. Quando ela vai fazer essa destruição, há um custo de deslocamento, de vigília, de escolta de droga. O processo que a gente está propondo aqui, ele também gera créditos de carbono, porque eu estou deixando de lançar poluentes na atmosfera. O objetivo agora é chegar a um método capaz de gerar um produto com melhor rendimento, qualidade e quantidade, ao menor custo. A partir do momento que você implementar um processo desse na sua unidade, você pode diminuir bastante esse efetivo, esse custo, e esses policiais que estavam sendo usados para isso serem usados para a real atividade fim deles, que é o combate ao crime. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você, cuide-se. Tchau.